Meu amigo vascaíno, sinceramente não sei nem por onde começar. O que foi isso? O que foi que aconteceu no Morumbi? O Vasco simplesmente atropelou, passou por cima, esmagou uma goleada de 6-0, cara. Isso não é normal, não é comum, não é coisa que acontece todo dia. Isso é histórico, é coisa de entrar pra memória, de virar lenda, de daqui a 20 anos ainda estarem comentando em mesa de bar. Cara, tem tanto tempo que eu não me sentia empolgado assim com o Vasco, que eu nem sei se começo esse vídeo rindo, gritando, chorando ou batendo no peito e dizendo é o Vasco, pô. Porque ontem, amigos, o gigante acordou. E não foi um acordar preguiçoso, não. Foi aquele despertar com um soco na mesa, com o olho arregalado e com o peso da história batendo forte no peito. Ontem foi Vasco da Gama na essência, na alma, no que a gente aprendeu a amar. E olha só, já tem jogo batendo na porta. A rodada atrasada contra o Juventude já é depois de amanhã. E eu confesso, faz tempo que eu não ficava ansioso para ver o Vasco entrar em campo. Faz tempo que eu não olhava o calendário pensando, chega logo quarta-feira, pelo amor de Deus, quero ver esse time jogar de novo. É esse o sentimento. De empolgação, sim, mas com o pé no chão, claro, porque a gente sabe que uma goleada não resolve tudo. Mas que aquece o coração, isso aquece demais. E vamos combinar, 6-0 não é pouca coisa. É atropelo, é massacre, é resposta, é grito de quem estava entalado, engasgado, sufocado por tanto tempo. O Vasco, ontem, lavou a alma, jogou bonito, jogou leve, jogou com alegria. Parecia que todo mundo ali estava se divertindo dentro de campo. E não é só pelo placar, é pela postura, pela entrega, pela forma como o time jogou. Desde o primeiro minuto, o Vasco foi para cima, marcando alto, pressionando, buscando o gol. E os gols vieram, um atrás do outro, como se fosse jogo de videogame no nível fácil. Mas era vida real, era campeonato brasileiro, era contra o Santos. Não era qualquer time, não. Lucas Piton abriu a contagem, Davi ampliou, Coutinho entrou no embalo, Raí fez o dele, TT completou. Parecia que cada ataque era um soco no estômago do adversário. Parecia que o Vasco estava descontando cada frustração acumulada nesses últimos anos. E a torcida só teve uma coisa a fazer: sorrir. Sorrir, se emocionar, se orgulhar, porque esse Vasco de ontem é o Vasco que a gente cresceu ouvindo falar. É o Vasco que o pai contava, que o tio lembrava, que o avô descrevia com saudade nos olhos. Ontem foi esse reencontro. Com a raiz, com a identidade, com a alma vascaína. E não é exagero nenhum dizer que foi a maior goleada da história do confronto entre Vasco e Santos no Brasileirão. Nunca, em tempo algum, o Peixe tinha sido humilhado dessa forma. Nem mesmo nas grandes fases do Vasco. Isso mostra o tamanho da noite de ontem. Isso mostra que algo está mudando. E muito dessa mudança tem nome, tem comando, tem visão. Fernando Diniz. O técnico que chegou cercado de desconfiança, de interrogações, de incertezas, começa a dar cara ao time. Começa a mostrar o que quer. E o mais importante, começa a fazer o torcedor acreditar. Porque a verdade é essa, meu amigo. O Diniz pode ter seus defeitos, suas teimosias, suas invenções, mas ontem ele acertou. Acertou com força, acertou no ponto. E o Vasco não só venceu, ele convenceu. O Vasco foi dominante, foi ofensivo, foi criativo. Não foi aquela vitória na base do acaso. Foi construção. Foi desempenho. E foi, acima de tudo, coletivo. Porque cada jogador ali teve papel, teve entrega. E a ausência de certos nomes só reforça o quanto o time está virando grupo. E eu vou ser direto. A ausência do Pablo Vegetti ontem não fez falta. Pode parecer duro dizer isso, pode até soar ingrato. Mas a verdade é que o time fluiu. E fluiu bem. Muito bem. O Dave entrou, deu um show. Gol, assistência, movimentação, decisão. O cara se entregou. Mostrou que quer espaço, que quer ser mais do que opção no banco. Ele mostrou que merece uma chance de verdade e talvez, só talvez, tenha deixado um recado claro pro treinador. Professor, me dá essa 9 porque eu posso fazer história com ela. E aí fica o dilema. Volta o Vegetti, mantém o David, muda a estrutura?
Diniz respondeu na coletiva que sempre soube que podia jogar sem centroavante de referência, e ontem provou isso. A formação sem um 9 fixo funcionou demais. O time flutuava, os jogadores trocavam de posição, confundiam a marcação do Santos, atacavam os espaços com liberdade. Foi bonito de ver. E foi eficaz, porque não adianta só girar a bola, ter posse, trocar passes, tem que finalizar, tem que agredir, tem que ser perigoso. E o Vasco ontem foi tudo isso, e mais um pouco. Agora vamos falar de estatísticas, porque elas não mentem. Desde a chegada do Diniz, o Vasco é o time que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro. Já são 18. Além disso, é o segundo em finalizações no gol. São 58 tentativas certeiras. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, que o desempenho existe e que muitas vezes só faltava a bola entrar. Ontem entrou. E entrou com gosto. E se o ataque vai bem, o sistema defensivo também merece atenção. Porque o Vasco não tomou gol. E olha que o Santos até tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio. Léo Jardim, quando exigido, foi seguro. E mesmo com improvisos, com zagueiro vendido, com elenco limitado, o time soube se proteger. Mas é aí que entra a parte delicada. O Vasco precisa de reforços. Precisa urgente. Principalmente na zaga. A saída do João Vitor escancarou isso. E embora Hugo Moura tenha dado conta do recado, a diretoria precisa agir. Carlos Cuesta é o nome da vez. E a novela tá longe de acabar. O Vasco fez sua parte, colocou 6 milhões de euros na mesa, mais 2 em bônus. O Galatasaray topou. Tudo certo com o clube. Mas aí veio o Spartak Moscou e bagunçou o coreto. Os russos chegaram oferecendo mais grana pro jogador, salário maior, proposta tentadora. E agora o zagueiro colombiano que estava com o pé em São Januário já parece mais perto da Rússia. É frustrante? É. Mas é a realidade do futebol. Onde tem mais dinheiro, geralmente tem mais poder de decisão. E aí a pressão vai pra cima do Admar Lopes, que tá na Turquia tentando reverter esse cenário. Porque o Vasco quer o Cuesta e o torcedor também. Mas se não der certo, que tenha plano B, plano C, plano D, porque não dá pra ficar só no improviso. O Brasileirão é longo, a temporada é puxada, tem Copa do Brasil pela frente e o elenco precisa ser mais robusto. Precisa de peças, precisa de opções, inclusive um reforço já tá chegando. Andrés Gomes, ponta colombiano, tá praticamente certo. A expectativa é que já esteja à disposição na quarta-feira contra o Juventude, mais um nome para o setor ofensivo. Mais velocidade, mais agressividade. Mas como sempre, a gente precisa ver dentro de campo. Nome por si só não resolve. O que resolve é entrega, é resultado, é adaptação. E falando em adaptação, Felipe Coutinho, meu Deus do céu, o que esse cara tá jogando, hein? Ainda vou falar dele com mais calma no Fala Gigante, mas adianto, é outro nível. Coutinho está voando, tá sendo o cérebro do time, o maestro, e quando ele joga bem, parece que o resto do time cresce junto. É como se ele puxasse os companheiros pra cima. É diferente, é especial. E agora a sequência não dá trégua. Juventude na quarta, Corinthians no domingo, Botafogo na outra semana pela Copa do Brasil. E eu te pergunto, tá com medo? Eu sinceramente não tô, porque esse Vasco de agora impõe respeito, esse Vasco entra em campo e o adversário olha diferente. Já não é mais aquele time que a galera contava com os 3 pontos. Agora é disputa, agora é guerra, agora é Vasco. Vasco com alma, Vasco com fome. E pra quem diz que o Vasco só apareceu agora só porque goleou, deixa eu te lembrar uma coisa. O Vasco continua sendo o Vasco. O tempo pode passar, o gigante pode adormecer, mas ele nunca deixa de ser gigante. Nunca. E ontem foi mais uma prova disso. O Santos pode não estar na sua melhor fase, mas ainda é o Santos. E tomar 6 dentro do Morumbi não é normal? Não é comum. É Vasco mostrando que voltou. Não voltou a ser candidato a título, calma. Mas voltou a ser competitivo. Voltou a ser respeitado. E isso, pra quem viu tudo que a gente viu nos últimos anos, já é um baita passo. Então é isso, meu parceiro. Semana começou daquele jeito. De alma lavada, de sorriso no rosto, de esperança no coração. A vitória foi linda, foi histórica, foi mágica. Mas quarta-feira já tem outro desafio e o foco precisa continuar. A empolgação é justa, mas a responsabilidade também precisa aparecer. Porque o caminho é longo?
E se o Vasco quiser mesmo brigar por algo grande esse ano, vai ter que manter o ritmo, vai ter que manter a intensidade, vai ter que manter a pegada. Mas olha só, se ontem foi dia de levantar a cabeça, bater no peito e gritar que o gigante acordou, hoje é dia de olhar para o futuro com seriedade. Porque não adianta fazer história num domingo e tropeçar na quarta. O futebol é traiçoeiro, irmão. Ainda mais quando a gente tá falando de campeonato brasileiro, que é um dos torneios mais imprevisíveis e ingratos do planeta. A diferença entre euforia e frustração às vezes é de 90 minutos. Então é exatamente agora que o Vasco precisa mostrar maturidade, mostrar que não foi só uma noite mágica, que não foi só um dia fora da curva. Precisa provar que é projeto, que é trabalho, que é consistência. E quem tem essa missão nas mãos é o Fernando Diniz. Porque não tem mais desculpa. Não tem mais tô conhecendo o elenco, tô testando peças, tô vendo quem se encaixa. Agora ele já viu, já testou, já entendeu quem pode. É entregar e quem precisa sair. E convenhamos, depois do que o David fez diante do Santos, é impossível ignorar. O cara entrou, destruiu o jogo, comandou o ataque, deu assistência, marcou gol, bagunçou a defesa inteira. E não foi só isso. Foi postura, foi presença, foi imposição. O cara pareceu o dono do ataque. Vascaíno, não titubeou, não se escondeu. Pelo contrário, foi pra cima como se estivesse jogando com essa camisa há anos. E o recado ficou claro. Se quiser me deixar no banco, vai ter que explicar. A grande questão agora é o Pablo. Vegete, o ídolo recente, o artilheiro da temporada passada, o cara que chegou e mudou o time, mas que hoje, infelizmente, parece estar devendo. Não é só número, é entrega, é mobilidade, é participação. E o torcedor percebe isso. O jogo sem ele foi mais leve, mais solto? Talvez tenha sido só um recorte. Talvez. Mas o futebol vive de momento. E o momento pede David, o momento pede mudança. E o momento cobra coragem, porque para bancar um nome pesado é preciso peito. E o Diniz parece ter. Ele disse na coletiva que sempre soube que podia jogar sem um centroavante de ofício, disse que esse modelo já foi testado e aprovado em outros clubes, e ontem, na prática, mostrou que no Vasco também funciona. Agora, uma coisa precisa ser dita. O que mais chamou atenção não foi só o placar elástico, foi a forma como o Vasco se impôs. A naturalidade com que controlou o jogo, mesmo fora de casa, mesmo diante de um adversário que, apesar da fase, ainda tem camisa, não foi uma goleada circunstancial. Foi uma atuação madura. E isso, para mim, é o maior sinal de evolução. O Vasco, nos últimos anos, se acostumou a sofrer, a depender de lampejos, de falhas do adversário, de bola parada. Ontem não. Ontem foi construção desde o início. Foi ataque organizado, pressão no campo rival, movimentação intensa. E o reflexo disso está nas estatísticas. 14 finalizações, 9 no gol. O Santos só conseguiu chutar 2 vezes em direção ao Léo Jardim. Isso é domínio, isso é controle, isso é Vasco gigante, Vasco que assusta, Vasco que impõe respeito. E olha que curioso, esse jogo também serviu para consolidar uma escrita. O Santos nunca venceu o Vasco dentro do Morumbi, já são 4 confrontos lá, com 3 vitórias cruzmaltinas e um empate. É o tipo de dado que pode até parecer pequeno, mas tem valor simbólico, mostra que o Vasco não se intimida, mostra que mesmo nos piores momentos, ainda consegue manter algumas tradições vivas. E tradição é algo que a gente não pode perder, porque é ela que sustenta o clube quando tudo parece ruir. E o Vasco tem disso, tem alma, tem identidade e, acima de tudo, tem torcida. Uma torcida que, mesmo calejada, continua acreditando. E falando em torcida, como é bonito ver São Januário pulsando novamente. Como é emocionante ver a galera voltando a sorrir, voltando a cantar com vontade. Porque durante muito tempo o torcedor vascaíno teve que se contentar com migalhas, com empates suados, com atuações sofríveis. Mas ontem não. Ontem foi um espetáculo, um presente, um daqueles dias que a gente guarda pra sempre na memória. Um jogo que vai virar referência, que vai ser lembrado como o ponto de virada, o divisor de águas. Mas, como todo bom vascaíno sabe, não dá pra viver só de um jogo. Quarta-feira já tem pedreira. E contra o Juventude, fora de casa, a história é diferente. É outro tipo de jogo.
É um campo pesado, adversário que fecha bem, que briga por cada bola, que joga o tempo inteiro no limite da intensidade. E aí entra um desafio para o Diniz. Como manter o padrão fora do seu habitat? Como repetir a performance sem o embalo da torcida sem atmosfera favorável? Vai precisar de inteligência, vai precisar de leitura, vai precisar escolher bem quem entra e quem fica de fora. E mais do que isso, vai precisar de reforços. Porque por mais que o elenco tenha dado uma boa resposta, a temporada é longa. Tem Copa do Brasil, tem sequência dura no Brasileiro, tem confronto direto vindo aí. Não dá para contar só com o emocional, é preciso estrutura. E o setor mais carente hoje, claramente, é a defesa. Com a saída do João Vitor e a dúvida em relação ao rendimento de outros nomes, o torcedor cobra. E cobra com razão. Porque o time pode até fazer 4, 5, 6 gols num dia bom, mas num dia ruim, se tomar 2 ou 3, já era. Então o equilíbrio precisa vir. E ele começa ali atrás. Carlos Cuesta era a peça que a diretoria mirava. Zagueiro firme, técnico, com boa saída de bola. Seria a contratação ideal. O Vasco fez o esforço, colocou uma proposta decente na mesa, chegou a um acordo com o Galatasaray, mas o Spartak Moscou chegou pesado, jogou alto, prometeu quase o dobro de salário. E aí, meu amigo, você sabe como funciona? Futebol profissional não tem muito espaço para romantismo, o jogador vai onde paga mais, é a regra do jogo. E por mais que dou admitir, o Vasco não consegue competir financeiramente com certos mercados, ainda mais com o cenário instável que o clube enfrentou nos últimos anos. Só que o importante agora é não perder tempo. Se Cuesta não vem, que venha outro. Que a diretoria já tem um nome engatilhado, um plano B real, concreto, pronto para desembarcar? Porque não dá para esperar, a janela não dura para sempre e o campeonato está em andamento, cada rodada conta. Cada ponto é ouro. Cada reforço pode ser a diferença entre lutar na parte de cima ou de novo brigar lá embaixo. Aliás, falando em reforço, Andrés Gomes já está praticamente fechado. A diretoria correu bem nesse caso. Um ponta colombiano, jovem, com características que o time precisa: velocidade, drible, agressividade. A expectativa é que ele já esteja regularizado para enfrentar o Juventude e, sendo bem sincero, é o tipo de jogador que pode mudar jogo. Que entra e quebra linha, que desequilibra, é diferente. Só que precisa tempo, precisa adaptação e principalmente precisa entender o que é vestir essa camisa. Porque aqui não é qualquer clube, aqui é o Vasco. Aqui tem peso, aqui tem história. E aqui tem cobrança, o cara não pode se esconder. Tem que vestir a camisa e assumir o protagonismo. O momento é bom, sim, mas é só o começo. O torcedor quer mais. A goleada abriu o apetite. Agora não dá mais para entregar pouco. E isso vale para todo mundo. Quem tá jogando bem tem que manter o nível. Quem ainda não rendeu precisa acordar. E quem tá chegando tem que entender que aqui não tem tempo para adaptação lenta. E sobre o Fernando Diniz, bom, é preciso dar crédito. Ontem ele foi ovacionado. São Januário aplaudiu. E aplaudiu com justiça, porque muito dessa transformação passa por ele. Pode não ser o treinador perfeito, pode ter seus erros, mas trouxe coragem, trouxe proposta, trouxe uma ideia clara. E isso, no futebol brasileiro, já é meio caminho andado. Diniz fez o Vasco jogar e, mais do que isso, fez o Vasco acreditar. Fez o torcedor se reencontrar com o time. E isso é impagável. Você sabe, meu irmão, que torcer pro Vasco nunca foi fácil? É emoção o tempo inteiro, é dor, é amor, é angústia, é esperança. Mas ontem foi só alegria, só sorriso. E o que a gente quer é que isso continue, que o Vasco reencontre seu lugar, que o Vasco volte a ser Vasco, que o medo mude de lado, que o adversário, quando olhar o escudo, sinta aquele frio na espinha e pense: hoje é jogo duro. Porque esse é o Vasco que o Brasil respeita. E esse é o Vasco que a gente quer ver todas as semanas. Agora é foco total em Juventude. Sem salto alto, sem oba-oba. O jogo vai ser difícil, mas o momento é favorável. A maré virou. E quando a maré vira, meu amigo, até o vento começa a soprar a favor. É hora de manter a vela erguida, remar firme e seguir em frente. O caminho é longo. Mas se for com raça, com coragem e com o apoio dessa torcida maravilhosa, ninguém segura o Vasco.
Porque quando o Vasco joga com o coração, como diz o hino, ninguém consegue segurar. Vamos pra cima! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro amanheceu mergulhado em polêmica após o surpreendente anúncio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva confirmando o cancelamento do jogo que envolveu Santos e Vasco. Uma decisão que pegou torcedores, dirigentes e analistas de surpresa. Rumores e especulações se espalharam rapidamente pelas redes sociais e canais esportivos, levantando questionamentos sobre os motivos exatos que levaram à anulação da partida. Entre conversas de bastidores, comenta-se que questões administrativas, protestos de arbitragem e possíveis irregularidades contratuais poderiam estar por trás da decisão, criando um ambiente de incerteza que só aumenta a tensão em ambos os clubes. A atmosfera que cerca o Santos e o Vasco, historicamente marcados por rivalidades e paixão intensa de suas torcidas, intensifica a repercussão, tornando o caso ainda mais explosivo. Jornalistas especializados em esportes e comentaristas começaram a especular sobre as consequências que essa medida terá na tabela do campeonato, no calendário dos times e na preparação de atletas, enquanto torcedores divididos entre incredulidade e indignação transformam as redes em um verdadeiro campo de batalha virtual, com memes, críticas e teorias conspiratórias circulando a cada minuto. O efeito dominó dessa decisão pode afetar não apenas a dinâmica interna das equipes, mas também a imagem das diretorias diante do público, gerando uma narrativa de incerteza e tensão que parece longe de se dissipar tão cedo. A confirmação pelo STJD de forma categórica de que a partida não terá validade acende debates acalorados sobre justiça esportiva, integridade e a necessidade de regras claras, enquanto todos aguardam desdobramentos e posicionamentos oficiais das instituições envolvidas. A repercussão, portanto, não se limita ao campo de jogo, mas se estende às salas de reunião, redes sociais, rádios esportivas e programas de análise, criando um burburinho que só tende a crescer à medida que mais informações vazam. O cancelamento, agora oficial, deixa um rastro de perguntas sem respostas e alimenta rumores que podem mexer profundamente com os bastidores do futebol nacional, tornando o episódio um dos assuntos mais comentados do cenário esportivo atual, com jornalistas e comentaristas atentos a cada movimento e cada declaração emitida por Santos, Vasco ou pelo próprio STJD. Dentro desse contexto, a repercussão nos bastidores do futebol brasileiro é intensa e multifacetada, pois cada novo comentário sobre o cancelamento da partida entre Santos e Vasco parece abrir caminho para novas interpretações e possibilidades. Fontes próximas à arbitragem sugerem que falhas no processo de designação dos juízes ou na condução da partida poderiam ter sido determinantes, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido publicada além do comunicado do STJD. Ao mesmo tempo, especulações sobre interferência política e pressão de patrocinadores correm nos bastidores, alimentando a narrativa de que decisões externas ao campo poderiam ter influenciado o destino do confronto. Torcedores das duas equipes, conhecidos por sua paixão e envolvimento emocional, inundam fóruns e redes sociais com teorias, algumas plausíveis, outras absurdas, criando um clima de ansiedade coletiva que transforma o cancelamento em um fenômeno cultural além do esporte. Analistas esportivos já debatem a eventual necessidade de revisão de regulamentos, enquanto comentaristas levantam a possibilidade de punições a dirigentes ou jogadores, ampliando ainda mais a complexidade do caso. Cada declaração de técnicos, atletas e conselheiros de clubes é minuciosamente analisada e transformada em pauta jornalística, reforçando a sensação de que a decisão do STJD não se trata apenas de uma medida isolada,
mas de um movimento que pode reverberar por toda a temporada. A imprensa esportiva, por sua vez, encontra no episódio material abundante para discussões, entrevistas e programas especiais, enquanto a torcida, dividida entre indignação e curiosidade, mantém aceso o burburinho sobre o destino da partida. Entre especulações e análises técnicas, o que se consolida é uma certeza. O cancelamento do confronto entre Santos e Vasco se transformou em um dos assuntos mais quentes do futebol nacional, impactando estratégias, planejamento de clubes e, sobretudo, a paciência e emoção de milhões de fãs espalhados pelo país, ávidos por informações concretas que ainda não surgiram. A decisão oficial do STJD, portanto, não apenas altera o calendário esportivo, mas alimenta um clima de tensão e expectativa que dificilmente se dissipará rapidamente, mantendo todos em alerta para cada possível repercussão futura. Nos corredores das federações e nos bastidores dos clubes, o cancelamento do jogo entre Santos e Vasco já é tratado como um acontecimento histórico, capaz de gerar consequências jurídicas e administrativas duradouras. Advogados esportivos comentam sobre as possíveis implicações legais e sobre recursos que poderiam ser apresentados, enquanto dirigentes tentam avaliar impactos financeiros e de imagem que resultam da decisão do STJD. Existe também a suspeita, amplamente comentada em círculos próximos às equipes, de que um eventual problema na documentação de jogadores, na logística de segurança ou mesmo na autorização de público poderia ter sido decisivo para o tribunal tomar uma decisão tão drástica. Enquanto isso, torcedores organizados e grupos de imprensa independente começam a investigar rumores que circulam nos bastidores, transformando cada detalhe da ocorrência em matéria de debate público. Comentários anônimos, vazamentos e declarações não oficiais circulam como fogo em palha seca, reforçando a narrativa de que há muito mais por trás do cancelamento do que foi explicitamente divulgado. Ao mesmo tempo, técnicos e preparadores físicos das equipes se veem diante de um dilema, tentando manter atletas motivados e concentrados em meio à instabilidade gerada pela decisão judicial. A atenção midiática intensa também pressiona jogadores e dirigentes que precisam equilibrar suas declarações públicas com a cautela necessária diante de investigações e possíveis recursos. Jornalistas especializados em bastidores esportivos já especulam sobre futuras mudanças regulatórias que poderiam surgir para evitar que situações semelhantes se repitam. E a discussão sobre transparência e ética no futebol ganha espaço nas pautas dos principais veículos do país. A narrativa que emerge desse episódio vai além do simples cancelamento de um jogo, transformando-se em um caso emblemático de tensão, poder, estratégia e política no futebol brasileiro, com reflexos que devem ser observados nos próximos meses, enquanto todos aguardam desdobramentos que ainda podem surpreender torcedores, clubes e comentaristas de esportes. A dimensão emocional do cancelamento do confronto entre Santos e Vasco é outro aspecto que intensifica a repercussão e alimenta a proliferação de rumores nas redes sociais. Torcedores, conhecidos pela veemência de suas manifestações, expressam indignação e desconfiança, promovendo debates acalorados sobre supostos favorecimentos, decisões questionáveis da arbitragem e até estratégias políticas dentro do esporte. Memes, vídeos e teorias circulam rapidamente, transformando a decisão do STJD em um verdadeiro fenômeno de engajamento digital, com cada detalhe da história sendo analisado, comentado e amplificado em tempo real. Essa reação emocional é reforçada por narrativas midiáticas que exploram o drama e a controvérsia, criando uma atmosfera de suspense e expectativa que parece interminável. Dentro dos clubes, a pressão sobre jogadores e técnicos aumenta, já que precisam lidar com a instabilidade e com a imprevisibilidade do calendário, enquanto tentam manter foco e desempenho, sabendo que cada movimento será escrutinado por uma torcida impaciente e por jornalistas atentos. Entre especulações sobre punições, questionamentos sobre transparência e análises sobre possíveis impactos na classificação,
O cancelamento do jogo se transforma em um enredo complexo, no qual interesses esportivos, administrativos e midiáticos se entrelaçam. Especialistas comentam sobre a importância de medidas preventivas para evitar que situações semelhantes se repitam, enquanto os clubes buscam respostas e estratégias para minimizar danos à reputação e ao desempenho esportivo. A repercussão se mantém intensa, alimentando debates sobre ética, justiça esportiva e integridade do futebol, reforçando que decisões do STJD podem gerar impactos que vão muito além do campo de jogo, envolvendo paixões, polêmicas e tensões que tornam o episódio memorável na história recente do esporte nacional e que podem influenciar profundamente o comportamento das torcidas e o clima emocional das equipes envolvidas, criando uma narrativa rica em drama e suspense. No epicentro da controvérsia, a expectativa sobre próximos desdobramentos se torna quase palpável, com dirigentes, atletas, jornalistas e torcedores mantendo atenção redobrada a cada novo comunicado ou declaração que surja sobre o cancelamento do jogo entre Santos e Vasco. Analistas especulam sobre efeitos na moral dos times, no planejamento estratégico da temporada e na preparação para próximos desafios, enquanto a pressão sobre as diretorias aumenta, exigindo respostas rápidas e convincentes. Entre rumores de reuniões emergenciais, consultorias jurídicas acionadas e planos de contingência sendo traçados, o ambiente se mostra extremamente dinâmico e repleto de incertezas, transformando a situação em um verdadeiro estudo de caso sobre gestão de crises esportivas. Enquanto isso, as redes sociais funcionam como catalisadores de debates, onde torcedores compartilham impressões, críticas e teorias, criando um fluxo contínuo de informações nem sempre verificáveis, mas certamente influentes na percepção pública do episódio. Alguns setores da imprensa sugerem que o cancelamento poderia abrir precedentes legais, enquanto outros questionam o papel do STJD na manutenção da integridade do esporte e no cumprimento das normas regulamentares. A combinação de tensão emocional, repercussão midiática e complexidade administrativa transforma o caso em algo que ultrapassa a esfera esportiva, tornando-se uma referência em gestão de crises e comunicação de clubes. Em meio a especulações sobre impacto financeiro, possíveis penalidades e reorganização de calendários, a atenção permanece concentrada nos passos de Santos, Vasco e STJD, enquanto a população acompanha cada detalhe como parte de um enredo recheado de intrigas, expectativa e questionamentos éticos. Este cenário reforça a narrativa de que o futebol brasileiro, além de ser paixão, é um campo de batalhas administrativas, judiciais e emocionais, no qual cada decisão pode gerar ondas de repercussão, debates acalorados e uma infinidade de interpretações, consolidando o cancelamento como um episódio emblemático e cercado de burburinho, capaz de marcar a memória coletiva de torcedores e profissionais do esporte de forma profunda e duradoura. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!